A paz do Senhor Jesus, é uma alegria, professor e professora da Escola Bíblica Dominical, falar uma vez mais ao seu coração a boa, perfeita, singular, inerrante e infalível Palavra de Deus. Você está no canal da Iádio TV, seja muito bem-vindo. Esse canal é pastoreado aqui, a Iádio, pelo pastor Sérgio Melfior, e esse programa é transmitido pelo departamento da Umádio também, a qual eu faço parte de um dos professores do Umádio EBD. E nós temos por coordenador o pastor Leandro Machado. Nessa feita, nós queremos conversar com você sobre a lição de número 7, que tem por título Construindo Tudo para a Minha Glória. Vamos juntos aprender um pouco mais da palavra de Deus? Querido professor e professora, hoje nós falaremos de um personagem bíblico muito conhecido. Para quem gosta de estudar as histórias do Antigo Testamento, hoje nós falaremos sobre um grande rei. Ele foi o maior rei da Babilônia. Você sabe, claro, sobre quem nós vamos falar. É sobre o personagem Nabucodonosor. Esse rei que reinou por mais de 40 anos, em torno de 43 anos, foi o seu reinado, entre 605 a.C. até 561 a.C. ou 562, vai depender da sua fonte histórica. Esse rei foi o maior rei da Babilônia. Por questões históricas, nós temos 4 reis que têm esse título, Nabucodonosor. Nós estamos nos referindo ao Nabucodonosor II, ok? Ele é filho de Nabopolassar, e o seu nome, ele tem o significado Nebo, proteja a minha fronteira. Então, Nabopolassar coloca esse nome no seu filho, e aqui já fica um primeiro subsídio para você, professor, que você pode compartilhar com o seu aluno. Não obstante que o tema maior de todas essas nossas aulas aqui nesse trimestre é falar de tentação, e hoje, especificamente, vamos falar sobre a tentação do orgulho, mas é bom contextualizar aí aonde está inserido Nabucodonosor na história, e por que ele tem esse nome, qual eram as suas crenças, aonde ele vivia, qual a forma que ele cresceu. Então, quem é esse Nebo aí que está registrado no significado do nome de Nabucodonosor? Esse Nebo, também chamado de Nabu, ele é um deus da mitologia sumeriana, os sumérios ali, que eram os primeiros povos que habitaram na região da Mesopotâmia. E esse deus, com D minúsculo, que fique claro, ele era quem representava a escrita e a sabedoria. Ele era filho do deus Marduk, que também vai ser mencionado ao longo dessa pré-aula e ao longo que você pode, professor e professora, mencionar ali na sua lição. Que fique claro, todos eram divindades com D minúsculo, mas a gente precisa entender a forma que eles pensavam. Então, esse deus com D minúsculo, Nabu, ele era aquele que controlava a parte da ciência, a parte da literatura dos babilônios. E o Nabucodonosor, ele era um rei que tinha muita instrução, foi instruído, foi um rei que fez grandes construções, como por exemplo uma rua suspensa, onde era feita uma procissão a esse deus, com D minúsculo, Marduk, que era o pai de Nabu na mitologia sumeriana. Esse Marduk, ou Merodach, a gente vai ver na Bíblia esse nome Merodach, significa que era o deus protetor da Babilônia. Então eles acreditavam que esse era o deus protetor da Babilônia, mas nós vamos ver ao longo da história que o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, ele vai se manifestar ali, fazendo com que tanto Nabucodonosor quanto os seus súditos venham a reconhecer o verdadeiro poder do nosso grande e poderoso Deus. Ao longo da história, então, nesses 43 anos de reinado, Nabucodonosor também faz um jardim suspenso, uma coisa linda, que é chamada de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse homem conquistou muitos e muitos lugares. O pai de Nabucodonosor, ele tem uma história de muitas vitórias. Você pode contextualizar para os seus alunos, para eles entenderem o contexto familiar, ali o contexto histórico das guerras que ele presenciou. Por exemplo, o seu pai, em 612, juntamente com Ciaxeres, que é o rei dos Medos, conquistaram a cidade de Nínive, que era a capital dos assírios. Nínive caiu em 612, como foi registrado e profetizado pelo profeta Naum. O juízo eminente sobre Nínive veio, e sabemos que Deus é o Deus que controla toda a história. Mas Nabucodonosor então vê
tudo isso, né, o seu pai fazendo todos esses feitos, todas essas coisas, ele cresce como realmente alguém que entendia muito de guerra e faz muitas coisas. Babilônia cresce demais no seu reinado. Mas a grande questão é que nós sabemos que quem controla todas as coisas, mesmo que seja no terreno humano, é Deus. Deus está no controle de tudo, nada foge do seu controle. Claro, muitas coisas são permissivas, porque ele não é mau, mas o mal muitas das vezes se manifesta por permissão de Deus, como se manifestou na queda de Nínive, como se manifestou posteriormente em 605 na destruição, na primeira, o primeiro cerco contra Judá. Então Jerusalém ali sofre o primeiro cerco nas mãos já de Nabucodonosor. O seu pai ele vai falecer em 605, então Nabucodonosor vai começar a reinar nesse ano onde tem a primeira leva, que é onde inclusive os nossos personagens bíblicos, para mim, um dos meus favoritos, que é Daniel, Ananias, Azarias e Misael, são levados para a Babilônia para ali aprender da língua e da ciência dos caldeus. Querido professor, depois de colocar todos esses contextos aí históricos, né, do que Nabucodonosor viu, presenciou, como que era a sua família, você vai entrar realmente na questão ali que a Bíblia vai relatar. Por exemplo, no capítulo 2 de Daniel, nós temos a história de que Nabucodonosor tem um sonho. Retrate isso, leia com seus alunos, Daniel 2, eu aconselho você a ler, porque esse rei vai ter um sonho e vai pedir aos seus magos, aos seus astrólogos, que interpretem tanto o sonho quanto a interpretação dele. Ele não vai contar o sonho para eles. E é ameaçado, como ninguém conseguia fazer isso, é ameaçado que todos os sábios da Babilônia iam morrer. Nesse momento, Daniel e seus amigos vão morrer, até que ele vai ali conversar com o principal da guarda e vai tomar ciência do que estava acontecendo. Vai chegar diante de Nabucodonosor e vai pedir ali que esse dê um tempo para ele interpretar o sonho. É lindo porque Daniel vai pedir ajuda aos seus amigos para eles orarem para que seja revelado o sonho a Daniel. Nós temos depois então Daniel conversando com Nabucodonosor e interpretando aquele sonho daquela estátua que tinha a cabeça de ouro, que tinha os braços e o peitoral de prata, que tinha a sua barriga e a sua cintura de bronze, os seus pés de ferro, ou melhor, as suas pernas de ferro e os seus pés de barro e de ferro. Ele vai trazer a interpretação do sonho que viria um reino depois do reino de Nabucodonosor inferior a ele. E eu quero parar por aqui, porque aqui tem muita história e você, professor, pode abordar isso, explicando ali o contexto do que aconteceu, né? Trazendo em memória realmente que Deus controla todas as coisas. Por isso que nós não precisamos ficar diante de uma tentação preocupados. Mas muitas das vezes a tentação, quando chega diante de nós, e nesse caso é a tentação do orgulho, a gente fica pensando, mas será que eu vou ter outra oportunidade? Eu não vou me deixar assim, deixar de fazer isso, porque esse é um momento único na minha vida. E se isso não for da vontade de Deus, saiba que isso vai só te afastar dos caminhos do Senhor. Não tem problema você fazer algo e ser honrado, não tem problema você fazer algo e ser aplaudido, desde que você saiba que todas as coisas vêm do Senhor, nosso Deus. E é isso que Deus vai tratar com Nabucodonosor. Nabucodonosor entende então que Deus revelou algo a ele. Ele fica tão feliz com Daniel que ele coloca ali Daniel com vários cargos, vai elevar Daniel ali, vários postos, né, várias responsabilidades que Daniel tem, e tem uma grande importância tanto no reino babilônico quanto no reino que viria depois, que é esses braços, né, de prata e esse peitoral de prata também, que é o reino medo-persa. Daniel então sai dali da presença do rei, e agora vamos voltar, né, ao Nabucodonosor. Nabucodonosor, não se sabe exatamente quanto tempo depois, mas ele vai fazer no capítulo 3 uma estátua. E essa estátua é toda de ouro, a Bíblia vai dizer, ela mede 27 metros por 2,70 metros, ou seja, 27 metros de altura, 2,70 metros de largura. E ele vai pedir que vá todos os principais da Babilônia àquele lugar. Então você pode ler também isso com seus alunos. A grande questão é que ele vai dizer que ao som da buzina todos têm que se dobrar e adorar a estátua. E nós podemos lembrar aqui, os alunos, daquela maravilhosa história onde Ananias, Azarias e Misael estão ali e não se dobram diante da estátua. E é lindo, queridos, porque no versículo 18, quando os meninos são chamados diante do rei, e eles eram meninos, né, estavam iniciando a sua juventude nesse momento, e eles vão ser questionados assim, olha, se vocês não se dobrarem, vocês vão se jogar na fornalha.
E é lindo a resposta deles, porque eles vão dizer assim, ó, nosso Deus pode nos livrar da fornalha, mas mesmo que ele não nos livre, nós não nos dobraremos diante da estátua, ó rei. É lindo o testemunho desses meninos. Fica aqui uma tentação, eles estavam sendo tentados num perigo eminente de morte. Tanto é que o rei mandou, tocou a buzina, eles não se dobraram, o rei mandou aquecer 7 vezes a fornalha, e esses meninos são então jogados lá dentro. Só que a Bíblia vai dizer que os homens que jogaram eles morreram, de tão calor, de tão quente que estava aquela fornalha. Mas quando o rei Nabucodonosor chega para olhar, ele vai ver 4 homens lá dentro, e ele vai dizer que esse quarto homem tem uma aparência diferente, sublime. Ele vai dizer nos termos dele, né, semelhante ao filho dos deuses. Então, ele manda que Ananias, Azarias e Misael saiam e glorificam e colocam o Deus deles acima dos deuses da Babilônia. Então, Nabucodonosor, ele tem o primeiro aviso, que é o sonho da estátua. Ele tem um segundo aviso, que é esse momento singular. Imagine a cena, eu gosto de imaginar demais essa cena. Faça com que os seus alunos também imaginem, que eu tenho certeza que vai ser bênção para eles, porque o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado, né? Na época, não o nome do Senhor Jesus, mas o nome do Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, que era o Deus desses meninos, mas nós sabemos que tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Então temos aqui um aviso e agora um segundo aviso sobre o rei, e agora nós vamos entrar no tópico de número 2. Querido professor, antes de iniciar o tópico 2, se você tiver tempo, uma ideia é você falar um pouquinho daquela pedra que se solta sem mãos humanas e vai dar nos pés daquela estátua, e a Bíblia vai dizer que aquela estátua vira pó, como o pó que debulha do trigo na eira durante o verão. E novamente aquela pedra volta a uma rocha e enche toda a terra. Isso vai falar do nosso reino, no nosso reino do Messias, né? O reino que não terá fim. Então, se você quiser entrar nesse assunto, você pode ali falar que Nabucodonosor também recebeu a revelação de Cristo. Então, esse homem foi privilegiado, sim, mas nós vamos ver agora no tópico 2, que é Daniel capítulo 4, que esse homem tem novamente um sonho, um segundo sonho agora, que vai ser o terceiro aviso para o rei. Ele sonha com uma grande árvore, leia ali, ok? Não vou citar aqui o momento, mas leia com seus alunos e coloque que essa árvore, na verdade, é o próprio Nabucodonosor, que vai ser tirado a sua consciência humana e ele vai ser colocado para ser como um animal do campo. E Daniel vai dar um conselho para o rei, ele vai dizer assim, ó, rei, se arrepende dos seus pecados, se converte das suas iniquidades, quem sabe Deus vai ter misericórdia de ti, porque essa árvore a qual foi mandado que cortasse só deixasse a raiz e o tronco, você pode ser perdoado por Deus, Deus pode agir de misericórdia. A Bíblia vai dizer que vai passar um ano, talvez Nabucodonosor ficou todo esse tempo com esse sonho na cabeça, mas num belo dia ele passeando no seu palácio, se orgulhando das suas maravilhas, por isso que esse é o pecado do orgulho. Tome muito cuidado. Nós às vezes, queridos, somos colocados em posição de destaque. Como eu falei, isso não é problema. Receba os elogios, mas tribute toda a glória a Deus. Saiba que nós somos caco no meio de cacos, mas a glória vem de Deus. Se fazemos alguma coisa boa é porque Deus é bom. Se fazemos a diferença na vida de alguém, é porque Deus permitiu que façamos a diferença. Se temos um cargo de confiança, seja em órgãos governamentais, seja em órgãos privados, enfim, aonde você estiver, saiba que tudo é para a glória de Deus. Mas Nabucodonosor até um momento não tinha entendido isso. Ele estava maravilhado com aquilo que ele tinha feito, com o seu poderio, com a sua inteligência. Nesse momento ele é cortado da terra dos viventes e vai viver como um boi. Durante um ano, queridos, ele vai ficar ali vivendo como um boi. Isso foi terrível, mas isso vai moldar o caráter de Nabucodonosor, porque posteriormente nós vamos ver que ele vai se converter no sentido de reconhecer que Deus é o único supremo Senhor de tudo. Então, como Daniel interpretou aquele sonho, Daniel 4,32 vai dizer, você será expulso do meio dos homens, viverá como os animais selvagens, comerá do capim como bois, passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos do homem e os dá a quem quer. Aconteceu a sentença sobre Nabucodonosor, mas a Bíblia vai dizer no versículo 34, e é importantíssimo ler, para a gente ver que esse homem orgulhoso, depois de ter passado por essa experiência,
de viver como um animal, a sua consciência foi retirada. Imagine, né, a vergonha. O homem que dominava, o homem que guerreava, que dominava povos, que foi uma referência naqueles tempos, foi feito isso, mas ele reconheceu. Versículo 34 de Daniel, capítulo 4, diz assim: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento, voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra. Olha o que lindo que Deus fez com esse rei. Deus fez com que ele reconhecesse a sua soberania. Foi de uma forma difícil, foi, mas ele reconheceu que Deus era o Deus dos céus, o Deus que determinava todas as coisas. Esse rei soberbo, ele entendeu o que está escrito no Novo Testamento, em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que diz assim, que Deus resiste aos soberbos, mas dá, porém, graça aos humildes. Então eu acredito que Nabucodonosor, depois desse feito, se tornou humilde. Talvez não 100%, porque todos os homens são falhos, todos os homens são pecadores, mas ele reconheceu que havia um Deus no céu que era soberano e que poderia fazer todas as coisas. Com isso, querido, nós estamos já, né, terminando essa pré-aula. Você tem ali vários dados, tanto no livro base, quanto na lição, que você pode trazer aos seus alunos, mas nós temos que entender que Deus é o Deus que determina todas as coisas. Nós não podemos fazer como Nabucodonosor, que pelas grandes obras que ele havia feito na Babilônia, ele achou que ele era mérito administrativo dele, mas no final ele entendeu que a glória era de Deus. Por mais que fosse os méritos administrativos, mas a glória era de Deus. Não a glória era pela sua administração como rei, pela sua gestão, trazendo nos termos atuais. O que eu e você, queridos, precisamos entender, que nós temos um Deus misericordioso. Deus estendeu sua misericórdia a esse monarca, fazendo com que o castigo da sua arrogância chegasse ao fim a partir do momento que ele reconheceu que Deus era soberano. Aplique isso aos seus alunos, que nós venhamos aplicar isso também à nossa vida, para que não venhamos cair no pecado do orgulho, para que não venhamos a achar que somos alguma coisa. Não, nós temos que entender como Isaías capítulo 64, versículo 6 diz: a nossa justiça é como os trapos de imundícia diante de Deus. Quando reconhecemos isso, quando reconhecemos que somos cacos no meio de cacos, e que somente Deus é bom, Deus é maravilhoso, nós fazemos sim as obras de Cristo na nossa vida, mas entendemos que tudo isso é para a honra e glória do nosso Senhor, Salvador e poderoso Deus. Queridos, que você tenha uma aula excelente. Não esqueça de aplicar todos esses contextos que foram colocados aqui, históricos, se você quiser, esses subsídios extras que foram aqui inseridos, esses versículos que foram aqui colocados para dar um pouquinho mais, né, de subsídio a você. Eu oro, peço a Deus e desejo que você tenha realmente uma aula muito abençoada pelo Senhor. Não deixe de curtir aqui esse vídeo, se você gostou, deixe o seu comentário, até mesmo um comentário de melhoria, comente, ok? Compartilhe e seja um seguidor da IADIO TV e que Deus abençoe você e sua família em Cristo Jesus.